Prontinho, vamos lá. Olha só, atividade da página 159. Atividade da página 159. Vamos fazer aqui atividade 1. Galera, olha só, página 159, atividade 1. Olha o que a primeira questão nos fala aí. Ó, classifica as variáveis em quantitativo nominal ordinal ou qualitativa, desculpa, ou quantitativa discreta e contínua. Galera, nacionalidade de uma pessoa. Como assim nacionalidade? Ah, se é brasileiro, se é estrangeiro, se é, não sei, europeu, alemão, enfim. Ou seja, isso tem hierarquia, tem alguma coisa falando assim, você primeiro tem que nascer brasileiro para só então você ser... Não, não existe, né? Sem lógica. Então, nacionalidade de uma pessoa, com certeza só pode ser uma qualitativa nominal, tá bom? Vou colocar aqui, ó, a qualitativa nominal. Qualitativa nominal, não tem restrição alguma, você pode ser o que você quiser, tá bom? Não tem restrição. B, olha só B, quantidade, galera, olha a descrição, quantidade. Quantidade está ligada à quantitativa, basta agora você analisar mais a fundo para saber se é discreta ou contínua. Quantidade de livros, galera, olha só, não tem como você, por exemplo, vem aqui, ó. Aqui você tem duas canetas. Aí você pega as duas canetas e coloca, por exemplo, aqui. Vai continuar as mesmas duas canetas. Não interessa onde você colocar essas duas, sempre vai continuar as duas. Ou seja, se esse valor aí, ele não é um valor fixo, então é o que podemos dizer que é a quantitativa discreta. Quantitativa discreta. Olha só assim. A altura de uma pessoa. Galera, com certeza isso pode mudar. Mas, professor, como assim isso pode mudar? Como que a altura de uma pessoa pode mudar? Mas com certeza pode mudar. A pessoa, quando está com 12 anos, está com 1,20 m. Aí a pessoa inteira, 16 anos, está com 1,50 m. Hoje em dia, como as pessoas estão tomando aí sopa de fermento, deve estar, os alunos hoje de 16 anos tá com 1,95 m. Tá mais alto que o professor. Ou seja, galera, isso é uma quantitativa contínua. Vocês entendem? Ou seja, isso aí varia muito. Ou às vezes eu posso até pegar um exemplo, pessoal, mas então quer dizer que uma pessoa adulta já não pode ser mais contínuo, né? Pode sim. Às vezes, quando você vai medir, por exemplo, o tamanho de uma pessoa, você pega uma trena, por exemplo, aí tá lá, mediu 1,80 m. Aí o que acontece, galera? Aí você vai lá, pega uma trena bem mais precisa. Aí nessa trena você consegue perceber que ele tem 1,80 m, tá bom? E sei lá, 1,80 m e 10 e 1 centímetro. 1,80 m e 1 centímetro. Tá bom? Aí você pega uma trena mais precisa ainda e vê lá que ele tem 1,81 m, 2 Opa, 1,81 m, 1,812 m, ou seja, 1,81 m, 1,812 m. Professor, mas como assim 812? Como é que o cara vai ter 812? Isso aqui, galera, ó, metro, tá bom? Aqui eu já tenho aqui a casa dos centímetros, a casa dos milímetros, tá bom? Então, assim, cuidado. Pode ser contínuo? Pode. Dependendo da trena, com certeza, tá bom? Então, quantitativa contínua. Quantitativa contínua. Classe social. Classe social. D. Professor, essa daí eu fiquei em dúvida. Porque classe social, professor. Galera, classe social ela tem uma certa ordem. Por quê? Porque geralmente vem o quê?
não importa se é subindo ou não importa se é descendo, mas que tem uma ordem, tem. Por exemplo, vem a classe baixa, vou colocar aqui a classe baixa, depois vem a classe média, depois vem a classe alta, depois vem a classe... Não, mentira, depois da classe média, acho que a classe média alta. Classe média alta. Falando economicamente, tá bom, galera? Eu não sei se é bem, se tem essa classe média alta, mas eu sei que, enfim, falando aqui no genérico, é baixa, média e alta, tá bom? Essa média alta aqui eu não lembro, mas eu acho que tem sim. Classe baixa, média, média alta e classe alta, tá bom? Que são os pobres, os mais ou menos, né, pobres, ali aquela pessoa de classe média ali, e aí os ricos, assim, falando grosseiramente, tá bom? Então tem sim, classe social, ela tem uma certa ordem, não importa se você, né, tá na classe alta, depois você vai para média, depois você vai para baixa, tá bom? Não importa se você está na média, depois você vai para baixa, não importa se você está na média, ficou rico, foi para alta, não importa, mas cronologicamente falando, tem sim, tá bom? Uma ordem. Vamos lá para número 2. Olha só, da mesma página, tá bom, galera? Número 2. Olha só, para cada item, escreva 3 exemplos de variáveis de acordo com as classificação. Galera, vocês conseguem dar um exemplo para mim de uma variável qualitativa? Coloca aqui a primeira e deu como sendo qualitativa. Qualitativa, tá bom? Das qualitativas nós temos quem? Nós temos a ordinal. Depois nós temos quem? A nominal. Vamos lá, vamos ver se nós conseguimos aí dar esses 3 exemplos, tá bom? Vamos lá. Qualitativa ordinal, o que é que tem ordem aí para vocês? Vocês conseguem ver uma certa ordem? O que vocês acham aí? Olha só. Um exemplo aqui, galera, você pode ter como daí dias do mês. Olha só, dias do mês. Ou meses do ano, desculpa. Também dia do mês também, com certeza. Não tem como você estar no dia 15 e pular para o dia 17, né? Mas vamos colocar aqui, ó, meses do ano. Você é obrigado a passar por fevereiro, para só então passar para março, para só então passar para abril e por aí vai. Meses do ano é uma variável ordinal, tem uma ordem, tá bom? Não tem como você estar em junho e depois pular para dezembro, né? Não tem como. Dia da semana. Ah, professor, tô na terça e pulei para quinta. Existe isso? Impossível, né? Dia da semana. Temos aí também o exemplo que a gente acabou de usar aqui, né, galera? A classe social. Eu até esqueci de colocar a resposta aqui, ó. A D aqui é qualitativa. Qualitativa ordinal. Que foi das classes, né, que a gente estava falando aqui. Então a gente pode usar aqui o próprio exemplo aqui, né? A gente pode usar aqui como sendo classe social. Pronto. Tá aí os 3 exemplos. Professor, tem mais? Com certeza, existe aí uma intensa lista aí de variável ordinal. Professor, e a nominal? O que a gente pode estar usando como exemplo aí? A gente pode até usar aqueles primeiros lá, né? Mas vamos dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, nome de país. Nome de país. Eu posso colocar assim. Posso colocar assim, galera. Nome de país. Nome de país.
Posso colocar aí como sendo, por exemplo, marcas. Ah, professor, qual marcas? Ah, pode colocar aí, sei lá, marcas de carro, não sei, tá bom? Isso é uma variável nominal, tá bom? Marcas de veículo, vamos ver aqui, marca de veículo. E o terceiro, para finalizar, vamos colocar aí tipos de vegetação. Ou não, de vegetação não. Vamos colocar, deixa eu ver, tipos de relevo. Poderia ser, mas não. Vamos colocar estado civil, né? Vamos colocar estado civil. Estado civil. Civil não, estado civil. Ótimo, né? Tá aí, solteiro, casado, né? Divorciado, enfim, largado. Pronto. Tá aí os três, exemplos de cada uma das variáveis, tá bom? Da ordinal e da nominal. Para finalizar aqui agora, galera, olha só, vamos fazer aqui da letra B, que é da quantitativa. Letra A é letra B. Quantitativa. Quantitativa, que também discorre em dois, que são a discreta e a contínua. Contínua. Bem fácil, né? A quantitativa, né? A gente pode dar aí, por exemplo, discreta, quantidade de irmãos, quantidade de carros, né? Quantidade de filhos, né? Uma população, não sei. Vamos colocar aqui, ó, como exemplo aqui, é quantidade de irmãos. Né? Colocar a quantidade de livros. Só que livros? Não sei, os livros que você estiver em casa, quantidade de livros. E, sei lá, a quantidade de casas, por exemplo. Tá bom? Galera, vocês podem colocar o exemplo que vocês quiserem, tá bom? Isso aqui são os exemplos bem básicos aí, mas, né, se vocês conseguirem ser um pouco mais criativo, melhor. Mas olha só, a ideia é entender o que é uma variável discreta e uma variável contínua. Show? Olha só, variável contínua. Ah, professor, eu já sei. Massa do corpo, né? Que foi o que a gente acabou de ver aqui, ó. Né? Massa do corpo. Show, vamos colocar massa do corpo. O que mais? Galera, a gente pode também colocar distâncias, né? Com certeza, quanto mais preciso for a distância, você pode ter certeza que mais próximo dos valores eles vão chegar. Então a gente pode colocar aí, por exemplo, distâncias entre cidades. Usando o próprio exemplo aí, ó, distância entre cidades. Distância entre cidades. E, por exemplo, um exemplo muito show é o horário local. Professor, como assim, cara? Como que o horário local vai ser contínuo? Por exemplo, aqui em Brasília é 3 horas, mas lá nos Estados Unidos, não sei, tô supondo, deve ser, sei lá, umas 8 horas da noite. Lá na China, por exemplo, deve ser, sei lá, 5 horas da tarde. E assim, entendeu? É um horário contínuo. Então a gente pode usar até o próprio exemplo, né? Por exemplo, agora é 3 horas, né? Daqui a pouco é 3 e 1, né? Então assim, 3 e 1 segundo, 3 e 2 segundos, então assim, é bem contínuo, né? Não é uma coisa que fica sempre ali num valor discreto, um valor fixo, tá bom? Galera, então é isso daí, tá bom? Vou deixar aqui alguns exemplos aqui para vocês fazer. Como, por exemplo, vocês vão fazer para mim a página 160, tá bom? A página 160 vai ser para casa, para vocês treinarem aí, isso daí.
E é isso daí, galera. Então, olha só, galera, qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando, tá bom? Pelo WhatsApp. Creio que essa parte de estatística aí, acho que não vai gerar tanta dúvida, igual em álgebra. Pessoal, estou pensando seriamente em revisar de novo aquelas aulas de álgebra, tá bom? Fazer uma aula, né, como se fosse uma aula bônus aí, por exemplo, de revisão só de álgebra, tá bom? Porque eu vi que foi a parte que teve mais dúvida, mas fiquem tranquilos que nós vamos ver e rever, e vamos cansar de rever, tá bom? Todos esses conceitos aí de álgebra. Então, galera, fiquem com Deus, um forte abraço, bom estudo a todos, tá bom? E tchau, tchau.